Ore queru bea queru ero mongwe tentana echa mongwe imba vende o gi era mingua non impone io devo io colin tentan queru Japon juruan tanja ya nyandeu pola da jaikpotai tem que querer pi na é manjaiko era oi ang jurua queru nyande apa ini na nyandera oi ne tentane jalmo mongwe ijaume queri o mongwe jauh tampo tai nyendo ama ali na nyandera oi que tem tampo uma embaira minha coda e para o pigui nyandere qualo pilo mama embaira que nyandere ko irupia jeko como que a situação das ruas mudaram, alguns nomes foram mudados também, com o avanço da cidade. Na terceiro plano, mostra a povoação dos degredados. Degredados eram os prisioneiros de Portugal que foram exilados aqui no Brasil. Às vezes por assuntos políticos, ou então porque alguns eram criminosos, e também degredados também pode se referir a alguns náufragos, que quando vieram na região se perderam e acabaram ficando aqui mesmo na Vila de São Vicente. É o que aconteceu com o Barão de Cananéia, que mostra a história que foi ele que começou a edificar a Vila de São Vicente, e foi ele que construiu a primeira Vila de São Vicente com a ajuda dos índios. Este quadro aqui é o banner que vemos lá fora, mostrando mais ou menos a localização da cidade, ali a Conchal, como era mais ou menos a ideia de como era a cidade na época da chegada de Martim Afonso, ou até um pouquinho antes, porque a cidade já estava erguida, quando ele entrou aqui na cidade. Esse quadro, essa iconografia da imagem, ela mostra de uma forma bem mais fácil de entender. Aqui, tem feito a nossa vida um inferno, digamos assim, né? Desde 1500 anos aqui que alegam que descobriram o Brasil, a gente já estava aqui. Mas como é que descobriram o Brasil se a gente já estava aqui, né? Então acho que o nome verdadeiro descobridor somos nós, porque nós estamos aqui primeiro. Aí depois vem o cidadão aí e fala que é ele que descobriu o Brasil, e agora tem muita gente que venera essa pessoa. Mas pra gente, pra vocês que veneram, vocês têm que ver a realidade, a história verdadeira de como que esse cidadão fez o nome dele aqui. Ele fez esse nome dele como descobridor do Brasil porque ele massacrou, matou muitos inocentes, crianças, famílias que viviam nesse Brasil. Foi por isso que ele fez, esse cidadão fez o nome dele, escreveu o nome dele na história, mas a gente vê essa pessoa, a gente não vê como um herói, a gente vê essa pessoa como um assassino dos indígenas.
início para a gente vir para cá foi foi em 2004. Aqui nós entramos dia 22 de janeiro, a 1h da madrugada nós entramos aqui. Antes de vir para cá, a gente veio aí olhar. Então só que aqui, a época que nós entramos aqui, era, bem dizer, era abandonado. Não tinha ninguém. E antes não existia nem guarda, ninguém falava, ninguém indicou nada, que aqui era um parque. Depois que o parque entrou, os guarda-aí, eles acharam que a gente não estava, a gente não podia estar ocupando essas estruturas que tem aí. Então eles pediram para a gente fazer uma casinha da nossa tradição mesmo, né? Que nem essas casinhas assim. Só que eles não aceitavam era nós ocupar as estruturas que tem aí. Porque se vocês são índios, vocês não podem estar usando essas estruturas que é de alvenaria, né? Que é do Juruá, né? A gente não tem uma terra que não tenha dono. Se não é do Estado, é de alguém, né? É de alguém que tem muito dinheiro. Enquanto isso, a gente parece que para nós não tem essa visibilidade, que a gente não tem. Eles não querem dar isso, não querem dizer que as indígenas têm esse direito. Até porque eles dizem, né, hoje, que na teoria o índio ele invadiu. Vamos dizer que digamos que ele invadiu. Na verdade, ela está tentando esconder, violar um direito que existia lá no passado. A maioria são considerados como Paraguai, né? Que eles não aceitam, parece que é imigrante. Só que agora você vai falar também de imigrante, é muito difícil. A gente sabe que os brasileiros sabem disso, né? Que existe muitos imigrantes que entram aí, ainda o brasileiro acolhe eles ainda, dá emprego para eles, arruma moradia. Por que o índio é daqui, ele é brasileiro e não tem essa mesma condição? Aí no caso não seria só Paranapuã, porque nas outras mapas a gente pode ver. Então o que se para são os riozinhos, né? Que é onde separa, mas o território é um só, para a gente analisar bem. Então não tem como você dizer que não, aqui você não pode passar porque aqui tem outro dono, não é assim. Então o Juruá, ele até dá pra gente ver bem na mapa que onde o Juruá fez um risco, né? Não, aqui tem que ser Brasil, aqui tem que ser não sei o que. Então aí dificultaram muito pro lado cultural indígena. Aí através disso, o povo indígena se sente enfraquecido, né? Porque não tem como estar fortalecendo a questão territorial também da parte cultural. Mas mesmo assim nós estamos aqui firmes, mostrando que somos indígenas mesmo, né?
Então, eu sou morador aqui na aldeia Paranapuã e eu moro aqui já há 13 anos, né? Que a gente encontra muita dificuldade, né? Para desenvolver o dia a dia mesmo, sobreviver mesmo, né? Que é difícil, muito difícil agora porque o parque proíbe de a gente melhorar a nossa casa, a nossa moradia, né? E proíbe também que a gente abra uma roça para a gente poder plantar, né? Se não fosse proibido, eu abriria uma pequena roça, né? E eu plantaria esse tabaco, que não precisaria comprar. Tengok pecah baru jago. Biar amba ikatin mangga pujak biar. Kok pecah amba ikatin jap tamat tu. Dai vi ma ni nama itu tu po tayat. Ni gue pun mandai po tayat.
dạ Đi chạy quay quăng quay ô đi đi dạ dan pecah mana rồi jadi ganti cewa gram jadi pambai pu jura puru de vivani con teve angi jura puru pu pecah bodo cai pu membuat saya Eu mesmo demorei um tempão para me falar português, entender. E para chegar para ser professora também, né? Eu estudei bastante. Eu estudei fora um pouco. Acho que estudei um ano para entender melhor como a vida dos brancos, como eles falam, como eles vivem. Porque totalmente diferente do que nós, né? Por isso que eu passo para os meus alunos que eu aprendi, talvez aprendi também. Ensinar a língua materna é importante porque para eles não esquecerem a falar e a escrever também. Porque língua materna e língua português já embaralha toda a cabeça, né? Então, a gente, como eu, professora, eu separo a língua materna e o português. Como assim? Eu escrevo assim, passarinho, aí eu escrevo em materna também. Para eles saberem que há diferença em português e materna também. Para eles aprenderem a escrever e falar.
ela foi erguida pelos degredados, que é o que eu expliquei para vocês lá dentro, que eram os prisioneiros de Portugal exilados no Brasil. Elas são pedras encaixadas, ela foi feita pelos degredados portugueses com a ajuda dos índios, são pedras encaixadas, e a liga de areia e óleo de peixe, óleo de baleia. Essa fortaleza, muitos pensam que eles fizeram para querer saber quem vinha invadir o país. Mas o principal motivo deles erguerem essa fortaleza foi medo do ataque dos índios, que eles vieram aqui para escravizar e alguns índios não aceitaram isso. Eles se rebelaram, então tinha algumas tribos que não aceitaram. Então eles tinham medo e eles fizeram, os portugueses, essa fortaleza também para se proteger desses ataques dos índios. E aqui falando mais sobre a ocupação indígena. Qual que era o povo indígena, as tribos que tinham mais aqui na ilha de São Vicente, com a chegada dos portugueses. O que os portugueses eles fizeram quando chegou, as alianças que eles tentaram fazer com os índios e depois o não cumprimento dessas alianças, que os portugueses em especial, né, o que mais tinha, era a parte europeu que mais tinha, o não cumprimento desse tratado que eles fizeram com a ocupação indígena, acabando expulsando aqueles que estavam aqui, no território que aqui eles chegaram. Então, mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fique à vontade. Aqui, essa vitrine do século XVI e a segunda do século XIX. Aqui são os sambaquis, que eu mencionei, e alguns ossos, só que esses ossos são de animais. E aí ali, lá, louças com a chegada dos europeus, em especial os portugueses, que são louças azul e branco. Então, porque desde aquela época não tem nenhum artesanato indígena aqui, né, instalado para serem fortalecidos para a cultura do povo brasileiro. Né? Aí trouxe alguns objetos aqui, né, que é da tradição mesmo, de tiro de alvo, de alguma arte indígena, que naquela época nossos antepassados usavam muito das cestas, né? Onde eles costumavam trazer as batatas, as mandiocas, né? Quando pegam na roça, alguma mesma fruta, frutíferas, né? Como aqui tem muito açaí naquela época, e eles pegavam açaí na cesta. Então a gente queria deixar aí como o trabalho do povo guarani, né? Que seria, no mundo atual, eles ainda praticam esse arte, né, dos antepassados. Vou deixar ela aqui como se fosse a cultura ainda está viva, né, dos antepassados para o presente. Então, quando ele já está aprendendo a comprar, então esse é um pouco da arte que a gente tem, mas na verdade, como vocês não deixam originais aqui, nós também vamos deixar a demonstração, né? Do povo naquela época, eles já utilizavam arco e flechas, mas isso é uma apenas demonstração da arte guarani, né? Dos indígenas, né? Um tiro de alvo, né? Uma arma mais específica para caça, para se sentirem ameaçados, eles já usavam essas armas, né? E como a gente está vendo aí no banner, que eles utilizavam muito essas armas naquela época. Então é isso. A maioria não pero é já não tá. E não dá pode não vai uma liga tem já mina tá. Agora tá. No bombe o né o jogar pelo pero yung baliwe là boy liwe quel dei poi yang mi liwe na ja
amoite no quai baewe ko happy o mahe amoite tenonde apuka pendere rende awere kotewe shini ia wa bae oi shendiwe ani eha ete banda e kosende chagua apora rei o pachagua aju arrejuca awa mombeuha awa ko angagua happy o chuca o pea haetegua ko amombeuha agorereta ore jawegua do alegre pucanya de jara orisha o pere atuisha o peru piaha mombrima aguatá jarra que de awa ara o raçado alegre a o peixe de aguá de coporã nyandere coporã com anga jaisha nyamehe de uiapá ara o raça o peixe cheia irmão uiapá ara o raça o peixe cheia irmão uiapá irmão uiapá ara ipoti reta rente PTI buraqueira ou ewe ou a oniondiwe mesmo peixe auere o miquente quasewe e quasewe só que o perder jornal PODE o paixa ole TV PODE o paixa onye oi coa coe não e quaiko onyomi só que reta é oi inhe ratão oi do ale renhe embarei o peixe iwa indere recha indere quai o mi rente ndoi quai bom dia boa tarde noite eco ape só que aguata a rapa rechuca chembora repa joa rei daja oi hanenda indere quache ai quawa será para mumbe utarenye e combarei